alegria nós falarmos sobre esse assunto, porque nós queremos, de fato, desenvolver e crescer numa cultura de adoração. Quantos creem nisso? Quantos querem viver isso na nossa igreja? Glória a Deus. Então, eu quero que você agora curva a sua cabeça, faça a sua oração. Vou te dar 30 segundos para você orar, para que o Senhor fale com você através da palavra. Sim, Pai, nós clamamos a Ti, Senhor. Abra os nossos olhos espirituais, nos traga revelação sobre essa temática tão importante, ó Deus. Faz-nos, de fato, dia após dia, verdadeiros adoradores. Ah, Deus, que o nosso coração esteja sedento por mais de Ti. Que sejam dias onde a Tua glória nos tome, onde a Tua presença arrebate essa igreja, de fato. Não só coletivamente, mas em cada na nossa vida cotidiana, individual, que o Senhor possa, ó Deus, fluir através de nós, fluir em nós, e trazer, ó Deus, a imagem de Cristo, cada vez mais nítida em nós, para a glória do Seu nome, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, nós vamos falar então sobre adoração, e interessante, porque foi a primeira palavra que eu preguei na igreja Emaús, já vai fazer 4 anos, uau. Fazer 4 anos que eu preguei a primeira palavra sobre o texto de João capítulo 4. E hoje, mais uma vez, eu tenho o prazer de falar sobre isso. João capítulo 4, vocês sabem daquele famoso versículo que Deus procura os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Antes de nós entrarmos de fato nos pontos que eu quero compartilhar com você, eu quero para que nós estejamos na mesma página. Eu quero trazer um pouco de alinhamento, quero trazer uma parte introdutória de alinhamento para que nós entendamos, de fato, o que é adoração. E quando Deus fala, Jesus fala isso para a mulher samaritana, né, o Pai procura verdadeiros adoradores, é interessante dizer que Deus não procura profetas, Deus não procura verdadeiros pastores, Deus não procura verdadeiros líderes, verdadeiros homens de negócio, pessoas com talentos incríveis. Deus não está atrás, Deus não está procurando, sabe, apóstolos, mestres, isso tudo é de Deus. Mas, em primeiro lugar, Ele procura adoradores. Aí, depois que Ele acha esses adoradores, Ele os transforma em mestres, pastores, líderes. Quem está me entendendo aqui? Portanto, o primeiro chamado da nossa vida cristã é a adoração. Um exemplo disso que eu gosto muito na Bíblia, eu estava meditando essa tarde, eu não falei de manhã, é sobre a vida de Davi. Deus pegou um adorador e colocou no trono. Deus pegou um verdadeiro adorador, que ninguém estava enxergando, e colocou ele na missão mais importante da nação de Israel. Então, Deus, de fato, o primeiro chamado que Ele tem para nós é para que sejamos adoradores. Até porque se nós, primeiro, priorizarmos a missão, nós vamos cair no ativismo. Irmãos, missão sem adoração é ativismo. Missão sem relacionamento é ativismo. E o que o Senhor tem para nós é uma vida de relacionamento. Baseado nesse relacionamento, agora sim, Ele te envia para pregar, Ele te envia para curar os enfermos, Ele te envia para expulsar demônios, Ele te envia para ser usado no seu trabalho, na sua faculdade. Quem está me entendendo? Então é importante que nós entendamos essa perspectiva de adoração na perspectiva correta. Adoração não é música, porque se fosse assim, né, todo mundo que cantasse, a gente sabe disso, né, nem todo mundo que canta está de fato adorando, e o oposto também é verdadeiro, né, nem todo mundo que sabe, aliás, tem gente que às vezes não sabe cantar tão bem, mas que ele está adorando. Então Deus, ele aceita aquele louvor, talvez de você que é desafinado, aleluia, Deus, Ele aceita o seu louvor, amém? Porque a adoração não é música, na verdade a música é um instrumento, a música é um meio pelo qual nós nos prostramos em adoração. E por que adoramos? Queria trazer isso também para nós meditarmos, se você quiser tomar nota, fique à vontade. Nós adoramos em primeiro lugar, 3 pontos, porque Ele é digno. Ele é digno, amém? Nós adoramos porque Ele é digno, simples assim, não tem que explicar mais nada. Ele é digno de todo louvor. E quando João vê aquele livro selado com 7 selos, ele fica aflito, ele chora, ele fala, né, ele começa a falar quem é digno de abrir o livro.
Mas aí o anjo fala para João no capítulo 5 de Apocalipse: João, não chore. Eis aí o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, que esteve morto e agora vive. A raiz de Jessé. Ele é digno de desatar os selos. Ele é digno do louvor, ele é digno da glória, ele é digno da honra. Então esse é o primeiro ponto. Nós adoramos e louvamos ao Senhor porque sim, ele é digno. Ponto final. Amém? Mas segundo ponto, nós adoramos porque quando adoramos saímos do centro. Irmãos, sabe qual que é o maior desejo da natureza caída humana? É ter em si o domínio do poder, da glória, da honra. Você não, ninguém aqui é assim em nome de Jesus, glória a Deus, mas o ser humano, ele tem um desejo, sabe, de ter influência, de ter poder, de ter status. Sabe aquele desejo de falar assim, ó, vira para o outro lá e fala que fui eu que mandei, né, só para pisar em cima. Quer dizer, a gente, na nossa natureza caída, deseja estar no centro, mas quando nós adoramos, nós falamos para o Senhor, teu é o reino, teu é o poder, tu é a glória. Por isso nós somos livres do nosso próprio ego. O ego é uma prisão terrível. Depois do pecado, né, o ego é a pior prisão que existe. Por isso que Jesus fala, negue-se a si mesmo, saia do centro, toma a tua cruz. Quando Jesus fala também, ama a mim mais do que todo mundo, mais do que seu pai, sua mãe, seu tio, seus primos, sua parentela. O que Jesus está falando? Na verdade, ele não está sendo egoísta, ele está protegendo o nosso coração. Protegendo o nosso coração do nosso próprio ego. Quando nós guardamos o nosso coração no Senhor, nosso coração está em lugar seguro. E a adoração traz para nós, então, esse lugar onde nós reconhecemos que Ele é o Senhor da nossa vida. E nós não vivemos para nós mesmos, amém? A gente canta, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, né? Será que a gente entende o que está cantando? É de fato importante nós entendermos que uma vida com Jesus, ela começa recebendo. Mas à medida que você caminha, você sai do centro e agora você vai fazer a vontade do Senhor para a sua vida. Em terceiro lugar, nós adoramos porque é um meio de nós termos o relacionamento com Ele. Amém? A adoração é um meio de nós nos achegarmos a Deus. A adoração é um meio pelo qual nós entramos no Santo dos Santos, não é isso? Vou falar mais sobre isso mais para frente, mas é um meio que nós relacionamos com Deus. Agora, uma outra coisa também que eu senti de falar, a diferença de louvor e adoração. É importante que isso fique claro, porque louvor e adoração não são a mesma coisa, embora muitas das vezes elas aconteçam juntas. O que é louvor? Louvor é elogio. Né? Quando você chega e elogia alguém, você está louvando a pessoa, não é isso? Oh, nossa, bonita a sua roupa. Pois é, você está louvando alguém. É elogio, simples assim. Agora, adoração é um dos termos mais difíceis de nós definirmos na palavra de Deus. Eu pesquisei, irmãos, eu tive a curiosidade de olhar alguns pregadores, comentaristas bíblicos, cada um fala uma coisa de adoração impressionante. Cada um fala que adoração é uma coisa. E sim, tem o significado original, né, da palavra no grego, proskuneu, e também no hebraico, shaká, que significa prostrar-se, render-se. De fato tem, mas além do significado da palavra em si, é difícil você explicar o que é adoração. E para explicar o que é adoração, hoje eu dei um exemplo, hoje de manhã, vou mudar o casal, né, para não ficar o mesmo de manhã. Então, eu dei um exemplo que traz um pouco mais pelo menos começa a clarificar na nossa cabeça qual a diferença entre os dois. Tem aqui, por exemplo, vou usar a Azul e o Marcelo. Zu e Marcelo, casal apaixonado. Aleluia. Agora imagina a seguinte imagem comigo. Imagina aqui comigo. Todo mundo está aqui comigo? Zu e Marcelo estão ali no Parque Vaca Brava, às 5 horas da tarde. E eles estão ali naquela cena romântica, né? Um corre atrás do outro. Aí esconde atrás da árvore, aparece. Aí os dois escrevem o nomezinho assim na árvore, né? Marcelo e Zu forever. Oh, coisa linda. Olha que coisa, o que eles estão fazendo? Eles estão brincando, não é isso? Estão brincando, coisa de casal, aquela coisinha romântica. Nós não começamos o culto assim, às vezes? Irmãos, vamos bater palma, vamos pular, vamos celebrar o Senhor. A gente começa, né, entre aspas, brincando. Não no sentido que a gente não está levando a sério, mas a gente começa quebrando o gelo, entrando na vibe, entrando no clima, vamos dizer assim. Por isso que é importante você chegar cedo no culto, amém? Vira para a pessoa do seu lado e fala, chega às 19 horas no culto.
Em nome de Jesus, aleluia. Porque é um caminho que você percorre. Olha para cá. Aí, mas isso cansa. Cansa ou não cansa? Uma hora vai cansar, né? Às vezes o Marcelo vai ficar cansado. Mas aí começam os elogios. Zu, você é a mulher da minha vida. Você é a mais linda, E a Zu também fala para o Marcelo, né? Marcelo, eu me sinto segura nos seus braços de amor. Olha que coisa bonita, né? O que é isso? Isso é louvor. Louvor é elogio. Sabe, a gente começa o culto meio que quebrando o gelo, mas daqui a pouco nós estamos o quê? Louvando. O Senhor é digno, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é lindo, o Senhor é excelso, o Senhor é soberano. Ah, só de falar isso aqui já, né, já me dá um tremelique, meu coração já queima, porque isso é louvor, irmão. Mas isso vai cansar uma hora também. Aí imagina a seguinte cena: Marcelo e Zu estão, né, num banco, sentado, vendo o pôr do sol. Olha que imagem. E ela encosta a cabeça no peito do Marcelo para ouvir as batidas do coração. Que coisa maravilhosa. Muito romântico. E aí, ninguém fala nada. As palavras acabam. Mas existe ali, sabe, uma sensação de presença. Conexão. Isso é adoração. Sabe quando você começa a louvar, daqui a pouco parece que acaba as palavras para o Senhor? Seu coração começa a queimar, começa a fluir algo de dentro de você. Pois você pode dizer que você atingiu o lugar de adoração. Quem está me entendendo aqui? Por isso, sempre teremos louvor. E sempre também queremos ter adoração. E é importante isso, porque à medida que você... Estava conversando com a minha esposa hoje à tarde. À medida que você se expõe, e quando você se expõe à presença de Deus, você precisa gastar tempo, amém? Fica lá. Tem gente que é sedentário espiritual. Ele ora 10 minutos, já enjoou. Tá bom, vamos, tá bom. Sabe? Fica ali aproveitando. Fica ali gastando tempo. À medida que você faz isso, algo está sendo imprimido. Você não está percebendo, mas algo está sendo imprimido em você. Você está se tornando cada vez mais parecido com Jesus. E você está conhecendo mais a quem Deus é. Isso é adoração. Agora, eu quero também falar dos dois, para terminar essa parte introdutória, eu quero falar dos dois aspectos da adoração. A adoração é, em primeiro lugar, um estilo de vida. Mas a adoração também é um momento específico. Vou explicar com outra ilustração. A minha esposa, sabe, tudo que eu faço, irmãos, e eu trabalho muito, o dia inteiro, tudo que eu faço é para sustentar a minha esposa. Pensa numa mulher cara. Aí está chegando filha ainda, né? Quer dizer, tudo aquilo que eu faço é por ela. Se fosse só eu, nossa, eu vivia tão tranquilo, né? Num quartinho, talvez, num apartamentozinho. Mas aí tem que arrumar um apartamento maior agora. A gente mudou recentemente para um apartamento maior, porque está chegando filho. Daqui a pouco vou ter que dar um jeito de comprar um carro, então tem que trabalhar mais. Quem está me entendendo? Tudo que eu faço é por ela. Assim também, nós vivemos para a glória de Deus. Tudo que você faz é por conta do Senhor. Amém? Quem testifica disso? Então, você está no trânsito, você saiu, hoje eu vou ser crente, né? Hoje eu vou ser crente. Aí você saiu no trânsito, o que acontece? O primeiro endemoniado já te dá uma buzinada. O que você tem a tentação de fazer na hora? De soltar aquele palavrão. Não é isso? Mas você lembra que você é crente. Aleluia. Tem que lembrar essas horas que a gente é crente também. E você lembra que você vive para a glória de Deus. Eu não vou entrar nessa briga. Eu vivo, Senhor, eu quero viver para a sua glória. Não vou responder, não vou retalhar. Aí você vai para o seu emprego, você vai para o seu trabalho, tem alguém falando bobagem lá, uma rodinha de amigos. Você tem a tentação de entrar na rodinha, mas você fala, não. Eu vivo para a glória de Deus. E aí, de repente, né, você tem uma oportunidade ali de se dar bem, jeitinho brasileiro, aquele negócio, mas você não entra naquele negócio. Fala, não. Eu vivo para a glória de Deus. Só que aí volta na minha esposa. O que isso tem a ver, né? Você vai me entender. Minha esposa, eu faço tudo por ela. Mas adianta eu fazer tudo por ela? Porque no final do dia, ela vira para mim e fala, amor, você não teve nenhum tempo comigo hoje. Eu quero assistir dorama.
Aí eu viro para ela e falo assim, amor, hoje eu estou cansado, trabalhei o dia inteiro. Adianta falar isso? Quem é casado e é um homem casado, adianta falar um negócio dele? Não adianta. Você que é mulher casada, adianta dar essa desculpa? Não adianta. Com Deus é parecido. Nós vivemos para a glória de Deus, mas tem um momento do seu dia que você tem que tirar para Deus. Falar, Senhor, eu estou aqui para o nosso momento. Quem está me entendendo? Agora, o contrário não adianta. Não adianta também, por exemplo, eu ficar falando que eu amo e tal, dando buquê de flores. Isso é um trabalho. O que a mulher vai falar? Mulher casada cobra, gente. Ó, vocês que são solteiros aí, fica esperto, vai trabalhar. Ué, e aí? E aí, cidadão? Cadê? Cadê o negócio para pagar a conta? Não é isso? A mesma coisa, também não adianta também eu vir aqui na igreja, erguer as minhas mãos e lá fora viver um testemunho contrário àquilo que eu estou cantando. Eu não viver para a glória de Deus. Então, os dois aspectos, percebe que os dois aspectos são importantes? Nós vivemos para a glória de Deus no nosso dia a dia, mas nós precisamos todos os dias tirar um momento, fechar a porta do nosso quarto, como Jesus disse, e ficar com o Pai em secreto. Esse é o momento nosso, Senhor. Eu estou aqui para te adorar. E aí, então, terminando essa introdução, nós entramos, então, de fato. Agora que você entendeu por que adoramos, o que é adoração, você entendeu um pouquinho mais de qual que é a diferença de louvor para adoração. Nós entramos, de fato, naquilo que nós queremos compartilhar. Abra sua Bíblia, pode projetar também, em Apocalipse 3, versículo 20. É um versículo muito conhecido da palavra de Deus. Apocalipse 3, versículo 20. Olha o que a Bíblia diz. Glória a Deus, todos acharam? Está projetando aqui também. Pode colocar na RA, só esse versículo, tá? Os outros a gente coloca na NVT. Eis que estou à porta e bato. Isso aqui é Jesus falando, presta atenção. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. A gente usa esse versículo para evangelizar. Tudo bem, podemos até usar. Mas esse versículo, o significado dele, ou o público para o qual ele estava sendo escrito, não era para ímpios, era para uma igreja. A igreja de Laodiceia. E Jesus está falando o seguinte, eu estou do lado de fora batendo na porta. Eu estou convidando você para um relacionamento. Porque nós precisamos entender que quando você, no Antigo Oriente, quando você ceava com alguém, não era só uma janta. Aqui no Brasil é normal, né? Você conhece o cara hoje, amanhã você já está no café com ele. Oh, coisa maravilhosa. Depois já está no churrasco, glória a Deus. O brasileiro é assim. Mas no Antigo Oriente, até hoje é assim, você só come com quem você tem muita intimidade. Muita intimidade. O que Jesus está querendo dizer aqui é, olha só, eu estou à porta e bato. E eu quero ter relacionamento com você. Eu quero ter comunhão com você. Então hoje eu quero trazer essa figura da mesa. Existe uma mesa posta aqui, não aqui literalmente no púlpito, mas existe uma mesa espiritual colocada na sua frente. E existe também um convite do Senhor para se relacionar, para ceiar com você. E eu creio que até o final dessa reunião, em nome de Jesus, você vai ser impactado, o Espírito Santo vai te encher. Se você talvez está com o seu coração frio, eu profetizo em nome de Jesus, seu coração vai pegar fogo de novo. Sabe, nós não estamos aqui para falar palavras bonitas, nós estamos aqui para viver o que pregamos. Deus está te chamando para um relacionamento. E essa mesa não é uma mesa só de provisão. Porque você pode sentar na mesa e falar, ó Deus, que hora que vai ficar pronto aí? Está demorando. Cadê aquela cura que eu pedi? Cadê aquele milagre? Não. A mesa é de relacionamento. Embora também, aqueles que se relacionam com o Senhor também têm a provisão. Mas a mesa é de relacionamento. Sabe, eu estava falando hoje de manhã sobre o Jardim do Éden, né? Na viração do dia, olha que coisa maravilhosa, né? O Senhor aparecia para Adão. Adão, você acha que Deus aparecia para Adão? Adão, me mostra a sua planilha aí de quantos animais você nomeou hoje, Adão. Quero saber, cadê? Quero as demandas. Você acha que Deus aparecia assim para Adão? Não. Ele chegava para ter comunhão, intimidade. Ele chegava para mostrar o seu coração para Adão.
E esse é o convite de Deus para você. E essa é a visão, inclusive, da nossa casa. Qual que é a nossa prioridade aqui? Quem sabe a visão? Qual que é a nossa prioridade? É ter o quê? Relacionamento com Jesus. Intimidade. Como eu falei aqui, primeiro vem o relacionamento, depois vem a missão. Jesus chamou os seus 12 apóstolos para estar com eles e os enviar a pregar. Presta atenção, não existe vida cristã só com missão. Você precisa de um relacionamento com Jesus. Amém? Então eu vou levantar aqui 3 reações que nós podemos ter diante da mesa do Senhor. Algumas delas são erradas, mas eu quero te dar aqui, se você quiser tomar nota, 3 reações diante da mesa do Senhor. O primeiro é que muitas pessoas fazem pouco caso. Pode projetar aquela imagem? Muitas pessoas, ao ver a mesa do Senhor, fazem pouco caso. Existe uma história que eu não vou ler aqui, uma parábola que Jesus contou. E ele dizia que o rei, muito rico, chamou, os seus convidados de honra, e cada um deu uma desculpa para o jantar, para a mesa. E cada um deu uma desculpa. Então, finalmente, ele mandou, sai chamando todo mundo. Sai chamando todo mundo. Traz os aleijados, entra pelos becos, traz todo mundo que você achar. Esses que deram a desculpa apontam para os judeus, porque o Senhor veio para eles, mas eles não os receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Nós somos esses gentios que entramos na mesa. Agora, por que esses judeus rejeitaram? Por que esse primeiro grupo rejeitou? Porque fizeram pouco caso. E talvez essa pode ser a nossa postura diante das coisas de Deus. Eu estava viajando esses dias para trás com o pastor Vinícius, e a gente falando, como é que foi a primeira vez que a coluna de fogo apareceu para o povo de Israel no deserto? Como você acha que foi? Pensa na imagem, nós estamos aqui no culto, aparece uma coluna de fogo aqui, meu Deus. Primeiro você ia ficar com medo. Aí depois você ia ficar maravilhado, uau, Deus está aqui. Deus é um Deus que age. Deus é um Deus presente, é um Deus que se manifesta. Agora imagina, depois de um ano, vendo a coluna de fogo todos os dias, qual que ia ser a atitude nossa? Vou para o culto, tem aquela coluna lá. Sabe qual é o problema, irmãos? Muitas vezes nós nos acostumamos com as coisas de Deus. Nos acostumamos com a presença de Deus. De forma com que talvez nós estamos aqui louvando ao Senhor e alguns estão no celular. Estão pensando em outra coisa. Sabe? Precisamos ter esse temor. Não podemos nos acostumar com a glória de Deus. Eu estava vendo uma história de uma pastora da Zion Church, e ela contou que o filho dela um dia virou para ela e falou assim, mamãe, estava com muita raiva, mamãe, eu te odeio. E ela ficou calada. Ela não sabia se ela chorava, se ela gritava com o menino, berrava, deixava de castigo, não sabia. Aí ela pensou, o que eu faço com esse menino, E assim, só para explicar, quando a criança fala que odeia, ela não odeia, só porque talvez ela não sabe lidar com as emoções, ela é muito nova. Mas aí o que aconteceu? Também não pode ficar impune, A mãe virou para o filho e falou assim, olha, mamãe ficou muito triste com o que você me falou. E vamos fazer o seguinte, já que você me odeia, você não precisa mais de mim. Então você vai tomar banho sozinho, você vai fazer sua comida sozinho, amanhã tem aula, você vai dar um jeito de ir para a aula sozinho, porque já que você me odeia, você não precisa de mim. Aí o menino, na sua rebeldia, 6 anos de idade, começou a tentar fazer as coisas, começou a tentar lavar vasilha, aquele negócio, aquela bagunça, tomou banho do jeito dele. Aí no final do dia, depois de algumas horas nessa provação, ele não aguentou mais. Falou, mamãe, me perdoa, mamãe, eu não te odeio. Tem como fazer comida para mim? Estou com fome. Será que muitas vezes nós não somos como essa criança mimada, que não sabe o valor das coisas, e simplesmente destrata, ou não dá honra, ao sacrifício da cruz, à presença de Deus? Sabe por que Jesus não pôde fazer milagres na sua própria terra? Porque todo mundo conhecia Jesus. Eu já joguei golzinho com ele quando era pequeno.
Nem sei se o povo joga isso mais. Né, vivia jogando videogame, tal. Jesus, o filho do Zé. O filho do Zé. Eles tinham familiaridade com Jesus, mas não tinha intimidade com Jesus. E muitas vezes nós podemos cair nesse laço de ser familiar com as coisas de Deus, de ser familiar com a presença de Deus, mas não valorizar quando o Senhor se manifesta. Não se acostume com a presença de Deus. Não se acostume com a obra da cruz. Teve um dia que a gente, que eu preguei, o irmão falou, legal sua palavra, mas muito básica, né? Aí eu tinha pregado sobre o quê? Sobre o Evangelho. Falei sobre a cruz, sobre o sacrifício que ele ressuscitou ao terceiro dia. Muito básica, a gente esperava, né? Uma palavra assim mais, pois é, talvez, aí não falei nada, né? Só ouvi. Mas talvez não foi porque ele se acostumou com as mesmas coisas. Irmãos, todas as vezes que nós ouvimos esse bendito Evangelho, nós precisamos ficar em lágrimas. Se você não se emociona ao ouvir a obra da cruz, tem alguma coisa errada com o seu cristianismo. Não podemos aceitar, nos acostumar com essas coisas. Sabe quando nós desprezamos também, por outro lado, as coisas espirituais? Quando você não crê que o sacrifício de Jesus é suficiente. O mesmo pecado que você cometeu lá em 1985, hoje, você lembra? Já pediu perdão, não sei, vive pedindo perdão todos os dias. Mas, de fato, você não creu, você não tomou posse disso. Sabe, irmãos, precisamos, de fato, crer, valorizar as coisas de Deus. Amém? E esse povo não valorizou, por isso não se assentou à mesa. Não se assentou à mesa. Eu fico olhando, a gente estava falando sobre isso também, compartilhando. Como é que a gente ora, né? Na hora das nossas refeições. Como é que a gente ora quando a gente está em casa? Porque aqui no culto tem uma vibe ainda, né? Tem um coletivo, tem um monte de gente gritando e o som alto e a luzona aqui. Mas será que a gente ora de fato? E às vezes nem com a luzona e nem na vibe o povo vai. Tem gente que não vai nem assim. Sabe? Quando a gente cantar, precisamos de fato impor o nosso coração nisso. Amém? Precisamos valorizar esse momento. Glória a Deus. Segundo, vou avançar já. Tinha tanta coisa para falar, mas eu vou me conter. A segunda coisa é a dificuldade de receber. Muitas vezes, não assentamos na mesa do Senhor para ter intimidade com Ele, porque temos dificuldade de receber. O exemplo bíblico desse é a história do filho pródigo. A Bíblia diz, contando rapidamente, que um filho pediu a herança para o pai, saiu, gastou o dinheiro com meretrizes, gastou todo o dinheiro. E é uma história muito conhecida, você sabe que o filho pródigo, um dia ele caiu em si, ele falou, vou voltar para a casa do pai, porque pode ser que ele me aceite como um servo. E a gente se vê nessa história como o filho pródigo, sim ou não? Eu era aquele que estava no mundo, eu era aquele que estava, pecando, eu era aquele que odiava as coisas de Deus, mas um dia eu caí em si, um dia eu ouvi a voz do Senhor me chamar, eu falei, Senhor, o Senhor me aceita? E Ele te aceitou, Ele te deu um anel no seu dedo, Ele te deu novas vestes, mas qual que é o problema? É porque tem um outro filho desse pai, que é o irmão mais velho. O irmão mais velho vê aquele banquete acontecendo, aquela ceia, aquele momento de celebração, de comunhão, e fala o quê? Fica emburrado. E o pai vai atrás dele, o que foi, meu filho? O senhor nunca me deu um cabritinho. É a síndrome do cabrito, né? Estava doido por causa do cabrito. Eu tenho te servido todos esses anos. E o Senhor nunca me deu um cabrito para celebrar com os meus amigos. Sabe qual que foi a resposta do pai? Tudo que eu tenho é seu. Em outras palavras, você não pegou o cabritinho que você queria, porque você não quis. Você tem acesso à minha casa. Você tem acesso ao meu coração. Você tem acesso aos meus bens. Mas você ainda está tentando se relacionar comigo com base na sua performance. Esse é um problema. Tem gente que às vezes chega, né? E aí, eu já fui pastor em outra igreja, já fui missionário, já fiz missão na África, já fui não sei o quê, já fui líder de louvor. O que eu vou ser aqui? Olha o meu currículo. E aí você fica esbanjando coisa, né? Como se você merecesse, como se você... Não, irmãos, nós não merecemos nada.
Se eu falar o que você merece aqui, você vai... Essa pregação vai ficar meio tensa. Nós merecemos a ira de Deus. Tem irmão que ele acha que ele deve merecer alguma coisa. E ele se compara. Eu estava falando hoje de manhã. Ai, eu estou aqui há 10 anos, a irmã chegou agora e já casou. Meu Deus, para que eu falo de casamento nesse culto, né? Ou então, eu estou aqui tanto tempo servindo nessa casa, o irmão chegou agora e passou na minha frente. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que talvez o irmãozinho está com mais fome que você. Você nunca parou para pensar nisso? Talvez ele deu respostas mais rápidas. Talvez ele não está se relacionando igual você na base do merecimento. Sabe, outros também, além da comparação, têm dificuldade de receber mesmo. Nossa, bonita essa blusa que você comprou. Não, não é nada não, eu comprei na lojinha da China. Paguei R$20. Só fala obrigado, criatura. Só recebe. Tem gente que acha que humildade é ficar se depreciando. Nossa, você é maravilhoso. Não, que isso, eu não sou nada. Oh. Só que o eu está no lugar do mesmo jeito, porque humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si. Quem está me entendendo aqui? Esquece de você, tira você do centro, coloca Cristo no centro, olha para Ele, porque se for para eu olhar para mim, irmãos, eu nunca faço nada. Mas precisamos, eu lembro que, uma vez quando eu tinha 13 anos, eu fui para a aula, estudava em Campinas, morava no Veracruz, não sei quem sabe aqui onde é o Veracruz, aleluia, é longe. E aí eu pegava o Eixu, quer dizer, o Eixão. Pegava o Eixão. Quem já andou de Eixão aqui? Glória a Deus, 6 horas da manhã, aleluia. Glória a Deus, aquela coisa maravilhosa, né? E no caminho de volta, eu perdi o dinheiro do City Pass. Eu não tinha celular, estava sem celular na época. O que eu tive que fazer, irmãos? O que você acha que eu tive que fazer? Sem dinheiro, sem como ligar para minha mãe, sem celular, o que eu tive que fazer? Não pulei a catraca, porque eu sou crente. Comecei a pedir. Aí passava, porque eu perdi. Nossa, irmãos, eu falo para você, eu tinha 13 anos, até hoje eu lembro dessa cena, que coisa horrorosa. Pedir é uma coisa horrível. Depender de receber algo de alguém é terrível, porque é humilhante. Entende o que eu estou dizendo? E aí, graças a Deus, resolvi, né? Alguém me deu lá as 2 moedinhas, na época era 50 centavos e eu fui embora. Mas, por que eu estou falando isso? Né? Porque nós temos dificuldade de receber, muitas vezes por causa da nossa arrogância. Só que com Deus não tem essa. Com Deus você não pode chegar exigindo, você tem que receber. O evangelho começa com você recebendo, tem que se humilhar. Não adianta fazer igual aquele fariseu que subiu o monte, né? Jesus falou, obrigado Deus, porque eu sou maravilhoso, eu dou a minha oferta, dou o meu dízimo, jejuo 2 vezes por semana, não adianta. Com Deus, todos nós, independente da idade, independente, sabe, da posição social, independente da sua experiência cristã. Mas eu já vi muita coisa. Mas eu já vivi muita coisa. Todos nós, irmãos, precisamos sentar, nos humilhar e falar, Senhor, me dá de beber, me dá de comer. Sabe por que muitos não sentam à mesa do Senhor? Porque ainda tem essa atitude altiva, arrogante. Está todo mundo no chaba. Não, mas eu sou experiente, eu não sou igual esses meninos novos aí, não. Não. Eu não sou emocional, eu sou racional. Pois é, você pode ser racionalmente carnal também. Entende o que eu estou dizendo? Porque o racional acha que o sentimentalzinho é carnal. Mas racionalismo por si só não quer dizer nada também, não é espiritualidade. Quem está me entendendo aqui? Para sentar à mesa é necessário humildade. Aquela igreja de Laodiceia, sabe qual era o problema deles? Exatamente isso. Eles se achavam ricos, poderosos, porque agora nossa igreja é grande, agora nós temos recursos. Irmãos, eu fico pensando aqui, nós somos uma igreja pequena, relativamente pequena,
E se Deus fizer no nosso meio? Será que o nosso coração vai ficar no mesmo lugar? E se Deus nos exportar para as nações? Será que o nosso coração vai ser o mesmo? Ou nós vamos ter essa atitude arrogante? Não, eu já tenho tantas igrejas em tantos lugares. Pois é, a soberba, a comparação, o merecimento nos impede muitas vezes de assentar à mesa. Sabe, porque na mesa todo mundo fica do mesmo tamanho. Às vezes você é mais alto que o seu irmão do lado, mas na mesa todo mundo fica no mesmo nível. E todo mundo senta ao redor da mesa e fala: Senhor, eu preciso, eu preciso. Sabe, outra coisa também, de forma prática, ainda nesse ponto, é que conectar com Deus não depende do nosso humor. Teve uma irmã que falou assim: eu não vou orar porque eu não estou pronta. Como é que é? Não, porque eu preciso assim do Alexa, eu preciso de um sonzinho, ou de um teclado tocando, para eu entrar na vibe. Eu falei, não, pois é, né? Os apóstolos então estavam ferrados, porque não tinha Alexa, né? Não tinha o padzinho, não tinha o irmãozinho do teclado. Irmãos, não podemos ser aquele crentezinho empolgado. Já viu aquele crente empolgado? Na conferência ele quer dar vida por Jesus. No outro dia, ele já esqueceu tudo que ele viveu. Deus quer de nós, não é um culto, não é uma reunião, não é um retiro, não é uma conferência. Deus quer de nós a nossa vida. É todos os dias. Outros também fazem oração ou louvor de forma mecânica, né? Tem dois casos aqui. Tem um que é pior que o outro, né? O pior, vou começar do pior. O pior irmão que está aqui no culto, vou dar o exemplo do culto, porque nós estamos no culto, então vai ficar bem fácil aqui. Ele olha a letra na projeção, e ele fica lá. Ele nem canta, né? Ele nem abre a boca. Mas tem um irmão também que é menos pior, mas também é ruim, que é o que canta, olha a letra, mas não fala aquilo com o coração. Ele está olhando uma cola ali, né? Então, Maranata, a hora vem, amém. Imagina eu relacionando com a minha esposa desse jeito. Eu acordo de manhã, aí eu faço um monte de anotação. Olá, Vanessa, bom dia, como você está hoje? Deixa eu ver a próxima frase. O que você gostaria de fazer? Vai fazer sentido? Você acha que Deus recebe esse louvor mecânico? Essa foi a acusação de Jesus aos fariseus. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. E você não vai cantar só aquela musiquinha preferida, não. Porque tem esse outro crente também, né? Não gosta dessa música. Pois é, a música não é para você. Ah, mas eu não sei cantar. Então canta com as suas palavras. Fala, faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Não fica parado na hora do louvor. Faz alguma coisa, cidadão. Nós estamos aqui para louvar o Senhor. E é isso que nós faremos a eternidade. Um dia não vai ser necessário mais, sabe, pregação, evangelismo, profecia, cura, que vai estar todo mundo no céu. Mas nós, para sempre, estaremos louvando e exaltando o nome do Senhor. Por isso que nós fazemos é um ensaio para a eternidade. Como diz Paulo, apresenta o seu corpo como sacrifício vivo, puro, santo, agradável, que é o teu culto racional. Estava falando hoje de manhã, eu acho que eu tenho TDAH, porque minha mente vai assim para um monte de lugar ao mesmo tempo. Estou pensando aqui, eu já penso em sanduíche, depois do culto, meu Deus, loucura. Aí eu estou pensando amanhã num boleto que eu tenho que pagar, não, que loucura. Irmãos, mas na hora do culto, não interessa o que eu tenho. Não interessa se a minha mente, ela viaja na maionese. Não. Ela vai ter que me obedecer. E eu vou concentrar nesse momento aqui, porque eu estou dando um culto racional para Jesus. Tem irmão que ele é distraído. Distraído. Tem uma atenção de um peixinho dourado, né, da Dory do Procurando Nemo. Nem todo mundo entendeu a referência, mas tudo bem. Quer dizer, a mente dele está aqui, está lá, aquela loucura. Sabe, irmãos, precisamos aprender a nos posicionar. Vem para o culto só de corpo, não, vem de verdade. Esteja com a sua mente aqui, aplique o seu coração. Quando você recebe essa palavra, amém? Está muito tenso, né? Glória a Deus, mas é isso mesmo. Aleluia. Em terceiro lugar, a forma com que nos achegamos à mesa, que é a forma correta, é com fome
expectativa. Pode abrir, por favor, na NVT agora. Marcos 5:25. Marcos 5:25. A palavra de Deus diz assim, a história da mulher com fluxo de sangue no meio da multidão. Estava uma mulher que havia 12 anos que sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto. Pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curado. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curado da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído o poder, por isso disse, virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou no meu manto? Os seus discípulos disseram, veja a multidão que te aperta de todos os lados, como o Senhor ainda pergunta quem me tocou. Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse, filha, a sua fé te curou, vá em paz, seu sofrimento acabou. Sabe, eu gosto da história dessa mulher, porque ela não ficou esperando Jesus passar perto dela. Tem gente que fica esperando Jesus tocar. Não, vou esperar aqui Jesus me tocar. Aí na hora do louvor, eu fico pensando, né, se ele é assim na hora do louvor, deve ser em outros momentos também. Ele fica assim, ó. O que você está fazendo? Você está meditando, né? O que é isso? É yoga? Ele fecha o olho e fica esperando. Só que nós vemos na história dessa mulher que Jesus, ele trabalhou não com a passividade, mas com a atividade dela. Ela foi ativa. Ela correu atrás. Ah, mas eu não estou seguindo, eu não estou sentindo, perdão, Jesus me tocar. Toque em Jesus. Toque nele. Não fique esperando. Muitas vezes, irmãos, nós achamos, sabe, eu estava dando esse exemplo, quem perde os seus sentidos é endemoniado. Não existe ninguém possesso do Espírito Santo. Quem o povo fica possesso é do diabo. Por quê? Porque o diabo trabalha com a passividade. Jesus não. Jesus trabalha com atividade. Por isso, se você ler a Bíblia em Efésios 5, a partir do verso 18, a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito Santo como? Falando entre vós, com salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando ao Senhor de coração. Tem que abrir a boca. Vira para a pessoa do seu lado, tem que abrir a boca. Precisamos adorar de fato. Precisamos colocar o nosso corpo. Sim, a adoração ela começa no coração, mas ela passa pela nossa alma também, ela passa pelo nosso corpo também. Precisamos entender que quando erguemos as mãos, não é religioso. O que uma criança faz para o pai pegar ela no colo? O que alguém que está sendo abordado por alguém, né, pela polícia, faz? Ele ergue as mãos, está se rendendo. Por que ajoelhamos? Porque nós reconhecemos o rei. Nós ajoelhamos diante do rei. Sabe, precisamos ser ativos. Não deixe o teu cristianismo ser um cristianismo passivo, parado. Pratique a presença de Deus. Agora, eu estou falando isso do culto, estou dando vários exemplos de culto, mas leve isso para a sua casa. Sabe, eu creio que Deus, Ele quer mais do que algo coletivo, Ele quer gerar uma cultura individual em você. Porque é importante sim esse momento, é importante a igreja, é importante para equipar os santos, mas não é a vida completa cristã que Deus tem para você. É necessário que você feche a porta do teu quarto e sozinho você tenha o teu momento com Deus. E por último, mais últimos 3 pontos que eu vou colocar aqui. Esse eu vou ser mais rápido. Como chegamos à mesa? Então eu falei, só recapitulando para você, eu falei de 3 reações que podemos ter. A primeira, fazer pouco caso. A segunda é que a dificuldade de receber pela graça, somente pela graça. E a terceira é com fome e expectativa. E agora eu quero falar para você, como nos achegamos à mesa do Senhor? Essa pergunta foi feita por Davi, no Salmo 24, versículo 3, onde ele diz assim, quem subirá, se quiser pode projetar,
Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, não entregue a sua alma à vaidade, nem jure enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus, do Deus da salvação. Essa é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Eu gosto de Davi demais, porque ele entendeu muita coisa que só ia ser revelada na nova aliança. Lá na velha aliança ele teve revelação da nova. E a pergunta que ele faz é: quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem é limpo de mãos e puro de coração. Sabe, pureza de coração não é ser perfeito. Pureza de coração não é ser alguém que nunca erra. Não. Pureza de coração é aquela. Eu gosto de dar o exemplo da criança. Que ela é pura. Quando ela quer mesmo. Quando ela chora, ela está com fome. Entende o que eu estou dizendo? Eu lembro da história do Bill Johnson, perdão. Ele estava incomodado com uma irmã no culto. A irmã sentou numa das primeiras fileiras e a mulher pulava e dançava, e fazia aquela bagunça. E ela chorava e ajoelhava e batia palma e ficava louca, gritava. Aí, e ele incomodado com aquilo. Isso aí está exagerado. Peraí, isso aí está meio... O Bill Johnson, né? E aí, minha irmã chegou nele, falou assim: é bonito ver, né, uma mulher sendo liberta de 20 anos de prostituição. Porque quem muito foi perdoado, muito ama. Sabe, irmãos? Qual que é a nossa postura? Será que a gente entende do que a gente foi salvo? Talvez você não tenha 20 anos igual essa mulher. Mas será que a gente entende do que o Senhor nos salvou? A gente entende a graça do Senhor. Nós entendemos que fomos livrados do inferno. Por isso a nossa fé é uma fé que canta. É uma fé que faz festa. É uma fé que celebra. Porque antes estávamos mortos, agora estamos vivos. Você vai morrer um dia. Mas presta atenção, só o seu corpo vai morrer. Para eu pensar nisso. Só o seu corpo vai morrer. E daqui a pouco ele ressuscita de novo. Ele volta de novo. Por isso que Paulo fala que a morte é lucro. Nós já passamos da morte para a vida. Esse é motivo de louvor. Esse é motivo de celebração. Agora, precisamos chegar na mesa do Senhor. O time de adoração pode subir. Com desprendimento das nossas defesas. Muitas vezes as nossas defesas, sabe aquele lugar que você não quer que Deus toque? Sabe aquele lugar que talvez você fala: Senhor, tudo, menos isso aqui. Muitas vezes tem raiz no nosso orgulho. Sabe, talvez aquela oração que você fez e Deus não te respondeu, talvez do jeito que você queria. Talvez a sua vida de oração, você se desanimou. Você falou: eu orei, Deus não falou nada, Deus não curou. Talvez você estava orando pelo seu pai, pela cura. E talvez seu pai foi embora, o Senhor o levou. Talvez foi alguma situação que aconteceu. Nós não entendemos os mistérios da vida. Mas, quando nós conhecemos o coração de Deus, nós precisamos entender que Ele é bom. Não importa o que aconteça. Eu sei em quem tenho crido. Essa é a frase de Jó. Jó perdeu tudo, você sabe da história. Perdeu todos os filhos. Mesmo assim, ele levantou a mão e disse: bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. O Senhor deu, o Senhor tirou. Eu não tenho nada, não mereço nada. Bendito é o nome do Senhor. Eu sinto que nesse dia é um dia de Deus quebrar suas defesas. Tem gente que às vezes já é espinhada, ele já chega na igreja espinhada, né? Porque às vezes você passou por uma mágoa, alguma situação na outra igreja, você veio para cá, você fala: vamos me magoar de novo. A pessoa já chega armada. Pois é, essa é uma noite que o Senhor quer te desarmar. Desarme-se. Desarme-se. A cura, o fluir de Deus, a maturidade vai vir quando você se desarmar. É assim que nós precisamos nos achegar à mesa. Existe uma mesa pronta. Você está pronto para entregar tudo para Deus? Você está pronto para desarmar tudo diante de Deus?
Segunda coisa, a pureza do coração, como nós dizemos aqui. Você tem um copo velho, feio, né? Aqueles copos de extrato de tomate, misericórdia. Mas ele está limpo, está puro. Você tem um outro copo bonito, uma taça bonita, linda, cristal. Mas ela está suja, qual que você vai usar? Entende? Você não precisa ser perfeito, mas você precisa ser puro. Quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que é puro. Tem gente que às vezes não está numa vida de pecado, né? No sentido de, o cara está aprontando, mas o coração dele está impuro. Ele tem outras motivações, ele quer usar a arca para se promover, ele quer usar Deus para se promover, para ter uma posição, para ter um status. Impureza. Outra coisa também, impureza sexual. Eu sinto falar isso para alguns aqui hoje. Deus quer te purificar totalmente. Purifica o meu coração, Senhor. Porque os puros de coração irão ver a Deus. É isso que a Bíblia diz. Em último lugar, nos achegamos na mesa, tendo gratidão pelo amor do Pai. Gratidão. Aceitar o amor de Deus é um ato de humildade. É aceitar que nós somos pobres, cegos, nus. Sabe o que é avivamento? É procurar avivamento. No dia que a gente achar que a gente tem um avivamento, acabou. Deus não assina contrato com ninguém. Ele derrama chuva sobre o sedento. Tem alguém sedento aqui nessa noite? Igreja, existe um banquete. Essa é a primeira pregação sobre esse assunto. Está só começando. Mas eu já quero começar o final dessa primeira pregação com nós nos rendendo ao Senhor totalmente. Essa é uma noite de arrependimento. Arrependimento é para quem não é crente? Não, é para nós. O nosso estilo de vida precisa ser um estilo de vida de arrependimento. Lembra-te de onde caíste, volta às primeiras obras, volta ao primeiro amor. Essa é uma noite que o Senhor quer tudo de você, porque nós temos tudo de Deus quando Ele tem tudo de nós. Quem aqui tem coragem de fazer orações perigosas nessa noite? Senhor, me toma. Quem aqui tem coragem, sabe, de ir mais profundo em Deus? Não importa quantos anos você tem de crente, existe um nível mais profundo, porque Deus é um oceano completo, você é um conta-gota. Sempre existe mais. Deus quer te levar num processo de profundidade em adoração. Lembra-se, adoração não é música, adoração é relacionamento, e o Senhor te chama para esse relacionamento. Eu quero que você fique de pé. Nós vamos, antes de cantar, eu quero que você demonstre a sua sede, como aquela mulher do fluxo de sangue. Eu quero que você busque Jesus agora. Ele está perto, Ele não está longe. Ele não está longe. Mas muitas vezes, olha aqui para mim, antes de orar, muitas vezes Deus se esconde, entre aspas. Já viu que tem dia que você ora e o céu parece que se abre, mas tem dia que parece que você ora e nada acontece? Talvez esse seja apenas um convite para você cavar mais fundo. Talvez esse seja apenas um convite para você ir mais fundo. Eu quero te chamar aqui, irmãos, para você buscar o Senhor. Não importa se Ele vir em 1 minuto, em 30 minutos, em 1 hora. Eu quero te convidar para ter esse estilo de vida a partir de hoje. Buscar e continuar buscando a face do Deus vivo. Erga as suas mãos aos céus. Erga as suas mãos com todo o seu coração.